Olá, você está ouvindo o podcast Ponto para a Sua Saúde, um oferecimento de CART+, o suplemento das suas articulações, ossos e músculos. Episódio 3, Medicina do Esporte. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ponto para a Sua Saúde. Eu sou Giovanni Gávio. Nas duas últimas oportunidades nós falamos aí sobre nutrição. E tivemos a participação também de um preparador físico, um personal trainer. E hoje a gente tem uma oportunidade maravilhosa de conhecer e de falar com duas pessoas que vão acrescentar muito, eu tenho certeza, muitas coisas boas aí para o nosso tema bem-estar e saúde. Bom, se você não teve oportunidade de acompanhar os dois primeiros episódios, lembrando que eles estão lá no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. E também, se você quiser acompanhar o vídeo está lá no meu YouTube. Um podcast de um lado, vídeo do outro. E é isso aí. Vamos para mais um. Como eu falei, tenho dois convidados aqui muito legais que vão acrescentar muito para o nosso tema. Eu vou falar primeiro com a Raquel. Raquel, bem-vinda, muito obrigado. A gente vai falar sobre medicina do esporte com você. É um tema bem bacana, né, que as pessoas às vezes não conhecem o quanto pode ser determinante e importante para a atividade física. Então, obrigado, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Se quiser falar alguma coisinha, a sua apresentação, fica à vontade. Boa noite, Giovanni. Prazer estar aqui com vocês, né? Falar desse tema tão importante, né? Saúde, que eu acho que a gente está num momento que realmente vale a pena lembrar a todos o quanto isso é importante, né? O quanto isso vai pesar aí pra gente nesse momento de doenças, né? Principalmente, e como a gente poderia prevenir, né? Eu fiz medicina esportiva, né? Me formei aí há 1 ano e meio, né? na residência médica, e estamos trabalhando em cima disso agora, né? Ver se a gente consegue levar um pouquinho do exercício e do esporte para todo mundo. Show de bola, muito bom. Depois a gente vai entrar mais nesses temas, como você falou aí, realmente é importante, né? As pessoas às vezes saem fazendo atividade física aí pelo final de semana e precisam estar atentos a uma série de pontos, né? Nosso outro convidado aqui, nosso querido Gustavo. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Gustavo é ortopedista, né, Gustavo? Vai acrescentar certamente algumas coisas muito legais para o nosso bate-papo, porque estraga, né? Não precisa ser atleta de alto rendimento para sentir dor, né? O atleta amador, principalmente, sente muita dor. E aí, Gustavo, obrigado pela tua participação. Por favor, faça a sua introdução e também a sua apresentação. É isso aí, Giovanni. Eu que agradeço aí o seu convite para participar desse podcast, né? Uma iniciativa super bacana aí sua, falar um pouquinho de saúde, de esporte, e vai ser um prazer aí estar podendo discutir um pouquinho desses temas aqui com você nessa noite. Muito obrigado pelo convite. Olha, muito bom. Vamos lá, gente. Então, nós estamos aqui no podcast Ponto para a Sua Saúde. Então vamos lá, Raquel, me ajuda aqui a desvendar, né, ou melhor, clarear a cabeça das pessoas nesse grande desejo que a gente está vivendo. Nós tivemos muito tempo presos, né, trancados em apartamentos, em casas, com lockdown, ainda estamos vivendo um pouquinho disso. Mas agora, de certa forma, as pessoas já estão podendo sair, já estão podendo praticar a sua atividade física, e corridas e tantas outras coisas. Me conta um pouquinho o grande desafio que é você ficar trancado 6 meses e depois ir para a rua, por exemplo, correr. Quais são os cuidados aí que as pessoas precisam ter, as atenções, qual seria o melhor procedimento para essas pessoas? Giovanni, eu sempre falo que um momento de prevenção é sempre o mais importante, né? As pessoas, às vezes, estão acostumadas a ter uma rotina, muitas vezes de treino, ou, na verdade, às vezes nem tem uma rotina de treino e querem começar, né? Quando a gente quer começar, a gente já tem que procurar
um médico, né, principalmente se for um médico do esporte, né, para conseguir orientar direitinho o que seria o melhor exercício naquele momento, né, fazer alguns exames e ter essa prevenção tanto de cardiológica, né, quanto para prevenir lesões também. Quem já faz atividades físicas muitas vezes acha que o estar parado não vai interferir tanto, né? Então fica alguns meses parados, 3 meses parados, e já quer voltar com a mesma intensidade de que tinha antes, o que não é legal, né? Isso aí é o maior erro que um atleta amador poderia fazer, assim como quem é sedentário e gostaria de começar uma atividade física. Quando aparecem as lesões, né? Quando aparece o que a gente tenta evitar, né? Algum problema cardiológico, né? Sente uma dorzinha no peito, acha que não é nada, e vai intensificando isso até que pode se tornar algo mais grave. Então, interessante aí é sempre procurar um especialista para fazer exames, principalmente se já passou aí por um estado de doença, né? Por um Covid, vamos dizer aí nessa época de pandemia, o que é o mais comum. É sempre interessante fazer alguns exames aí cardiológicos, né? Uma bateria de exames, uma avaliação clínica, para ver como que está o estado de saúde do atleta ou do paciente, né? Você vê assim, né? Como é importante isso, né? Eu lembro numa ocasião, quando o treinador da equipe de Joinville, recebemos lá um jovem, na época 18, 19 anos, ele era muito alto, tinha 2 metros e tanto, e em função da gente ter feito um exame cardiológico nele antes, né? Pré-temporada, assim que ele chegou, a gente descobriu uma malformação no coração e a gente salvou a vida dele, porque era uma bomba relógio, ele ia, né, em algum momento chegar no limite dele e não ia conseguir se salvar. Então é muito importante, certamente. E uma coisa que eu gosto de dizer, assim, a natureza não dá salto, né? Então você precisa, agora, a gente tem uma capacidade enorme de se adaptar, né? Então acho que o grande barato da prática da atividade física são essas adaptações que acontecem naturalmente, né? Desde que você siga, óbvio, um protocolo, né? Vamos dizer assim, uma planilha de treinamento, onde a cada semana você incrementa um pouquinho, né? Você vê, por exemplo, outro exemplo que eu vou dar aqui, a minha filha jogava vôlei nos Estados Unidos. E ela chegou para treinar, na primeira semana o cara botou ela para dar um tiro de 200 metros. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, ele vai matar essas meninas? Não matou porque era menina, muito jovem, né? E certamente não tinha nenhum problema congênito ali, mas assim, cara, dor muscular em todo mundo, essa loucurada. E olha, nós estamos falando de uma universidade dos Estados Unidos, então assim, todo mundo está sujeito às vezes, né, a ter esse tipo de problema. Por isso que eu acho que é importante estar sempre, né, procurando um profissional. É um investimento que realmente é muito importante, né? Então isso a gente fala fundamental. Muito, Giovanni, a gente fala muito nessa avaliação pré-participação esportiva, né? Que a gente denomina como assim. E essa avaliação no Brasil e fora do Brasil é um pouco diferente, né? Assim, eu acho que eles têm eles cuidam muito do gasto que eles têm com a saúde, né? Então, às vezes, eles não tratam a medicina como algo mais preventivo, eles tratam mais como algo intervencionista, né? Ou que vai trazer menos gasto para a saúde. Então, lá, às vezes, eles fazem um eletro já o suficiente, ou às vezes nem fazem um eletro, né? Pela idade do atleta, na verdade, não teria necessidade. Aqui a gente trabalha muito com uma parte um pouco mais preventiva, né? Até que depende mais do médico. O médico que vai avaliar o atleta ou o paciente, vai ver o que ele quer pedir, que acha mais necessário naquele momento, né? Então, essa avaliação pré-participação é o que a gente fala que previne morte súbita, né? Previne essas lesões, essas condições que a gente não gostaria que acontecesse com nenhum atleta, né? Não tem por que você colocar um atleta em quadra e do nada ele cai no chão, né? E tem uma morte súbita ali no meio de todo mundo, né? Sendo que seria algo que daria para prevenir. Então é isso que a gente fala mesmo, que seria essa questão da avaliação pré-participação esportiva, que é muito importante, e é para todos, não é só para quem é atleta, né? É para todas as pessoas, para quem gostaria de começar uma atividade física, é sedentário, quer começar, ou para quem já é um atleta, tanto amador, né, como profissional. Esse fluxo tem que mudar, né? Então, assim, a gente não pode procurar um médico só a hora que está ruim, né? Eu acho que um bom planejamento, um bom começo,
né? Certamente vai fazer com que você tenha até resultados muito melhores, né? Porque vai ajudar no teu desempenho. Gustavo, me conta uma coisa aí. Os atletas de finais de semana, né? Na segunda-feira, qual é a lesão mais complicada? Fala para mim aí. O que chega para você na ortopedia lá que te assusta e que você acha que poderia ser melhor administrado por esses atletas? Então, é interessante, né, que vocês estavam comentando realmente dos atletas de final de semana, né, ou atletas não profissionais, né, atletas que gostam de fazer algum esporte de maneira recreativa, né? E só que essas pessoas, normalmente, elas veem também na televisão aqueles atletas profissionais desempenhando um certo ritmo, alguma coisa diferente, e às vezes eles imaginam que podem fazer a mesma coisa no dia a dia, né? E isso é um pouco perigoso, porque que nem a Raquel comentou, antes de ele iniciar uma atividade mais intensa ou até moderada, o ideal é que ele passasse por toda uma avaliação, né? Visto que a gente vê até aqui no Brasil, nas quadras, por exemplo, de futebol, até imagino que no vôlei seja igual também, amadores que às vezes nem sabem, nem conhecem o gesto esportivo direito e por isso eles têm até muitas vezes uma propensão maior de lesão, né? Quantas vezes eu não recebo de segunda-feira, que nem você comentou, no consultório e também no pronto atendimento não é diferente, atletas de final de semana que foram jogar um futebol society, um futebol e tiveram entorses de tornozelo, lesões musculares, lesões do ligamento cruzado anterior do joelho, lesões de menisco, ou seja, lesões que muitas vezes poderiam ser prevenidas com uma avaliação anterior, trabalho de fortalecimento, de propriocepção, né? Um aumento até gradual da atividade, que nem você comentou, né? O cara às vezes quer começar já ali num limite de 100% da atividade dele, muitas vezes o ideal é que ele vá. Vários estudos mostram aumentando de 10% por semana, até ele conseguir atingir o que seria o máximo dele, né? Então tudo isso são medidas que poderiam prevenir lesão, mas a gente sabe que a medicina preventiva não é algo que as pessoas muitas vezes se preocupam, né? Elas normalmente vão procurar o médico quando elas já têm uma lesão e vão precisar de um tratamento. O ideal seria que lá atrás elas trabalhassem todo esse processo de prevenção justamente para que as lesões não ocorressem ou ocorressem com menor intensidade, né? E me fala uma coisa, assim, a gente sabe, né, que existem estudos importantes, eu vou dizer até no Canadá, Austrália, no Reino Unido, né, de que a prática da atividade física ela traz uma economia, né, até mesmo para o cofre público, né, porque com o passar dos anos as pessoas se tornam, ganham mais saúde, né, adquirem uma condição de vida melhor. Isso é um fato, né, mas que acho que as pessoas estão começando a acordar para isso, né, principalmente agora durante esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas ficaram mais trancadas e estão sentindo a necessidade de, acho que se eu tiver uma vida, né, sem lutar pelo sedentarismo, essa coisa toda, são resultados diferentes, né? Então, nesse sentido que você está falando, esses trabalhos epidemiológicos, Giovanni, eles mostraram que 70%, 80% das mortes, né, da mortalidade que acontece na população em geral, ela ocorre de hábitos inadequados, né? Então a genética ela contribui ali com 20%, 30%, mas as outras causas, 70%, 80% dessas causas, elas são relacionadas a hábitos, como dieta saudável, o sono adequado, atividade física, né? Então são coisas que se você fizer de maneira adequada, se o investimento, por exemplo, né, na saúde pública fosse feito nessa prevenção e nessas atividades, com certeza vários estudos mostravam que poderia diminuir ali até o gasto em termos de governamentais num bom montante de dinheiro. O que acontece na maior parte, né, no mundo todo, praticamente no Brasil não é diferente, é que esse investimento em um montante gigantesco de dinheiro acaba sendo gasto nos tratamentos, né? Então ele espera com que a pessoa tenha lá um câncer, tenha uma diabetes já descompensada, tenha uma pressão arterial, tenha um AVC, né, um derrame ou coisa seguinte, para que daí seja tratado e muitas vezes o paciente já volta com uma sequela, o que gera ainda mais custos e um problema social imenso, né? Então realmente esses hábitos que você comentou de dieta, sono, atividade física seriam fundamentais para que a gente evitasse essas doenças, essas sequelas e esses gastos necessários, né? Isso certamente traria, né, uma economia. E eu tive acesso a esses estudos nesses países um pouco mais à frente da gente, nessas políticas, vamos dizer assim, públicas, né, de incentivo à prática da atividade física, essa coisa toda.
Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente vive até num ambiente, né, que ele é muito propício. Se a gente passar no fim de tarde, por exemplo, na orla, a gente vai perceber e a gente vai ver um número significativo de praticantes, né, de atividade física. Tem ali o pessoal da corrida, tem o pessoal do beach vôlei, do futevôlei, do beach tênis, né? Eu gosto de... É até uma cena muito, muito interessante. Mas realmente eu fico me perguntando, daquele pessoal todo ali, quem será que ali passou por um médico um médico do esporte, né? Buscando e se preparando para aquilo que eles estão fazendo. Então, a nossa missão, sem dúvida, né, é alertar as pessoas também que isso tem que ser uma prática comum, natural, né, a isso. Giovanni, Oi. até para você ter uma ideia nisso que você estava comentando, a gente acabou de fazer agora uma grande avaliação para participação esportiva lá no Prevent Senior Sports, que você chegou a conhecer. A gente fez mais ou menos uns 250 avaliação pré-participação esportiva de 250 atletas profissionais de futebol aqui de São Paulo, né, ligados à Federação Paulista de Futebol. E nele a gente viu um grande percentual de atletas que, apesar de profissionais, nunca tinham feito uma avaliação pré-participação esportiva antes. Então você imagina que se atletas profissionais, né, muitos deles não fazem avaliação pré-participação, você imagina o atleta amador. Né? Não, eu acredito nisso. É um fato que a gente precisa estar muito atento, né? Você imagina o seguinte: futebol é um dos esportes onde existe mais investimento no país e o cenário é esse. Você imagina os outros, né? O quanto tem atletas aí realmente que estão em risco, né? Raquel, o que você acredita que seria assim um protocolo básico para um atleta amador que está querendo, né, praticar essa atividade física um pouco mais, de forma mais regular? O que você acha que seria o que é o básico para eles, por exemplo, terem acesso? Seria um exame de sangue? Conta pra gente, como é que é esse negócio? Como é que seria? Mano, eu acho que seria uma união, né? Assim, a avaliação médica mesmo, dentro dessa avaliação ter uma ausculta pulmonar, né, uma ausculta cardíaca, ver queixas principais. Às vezes a pessoa já tem, né, um desbalanço aí muscular, né, tem uma alteraçãozinha de coluna, umas dores já do dia a dia dela, né, até do próprio trabalho, né, da forma que fica sentado, da forma do dia a dia. E fazer avaliação cardiológica, né, que seria pelo menos um eletrocardiograma, o mínimo seria um eletrocardiograma, tá? Eu acho que nunca fez o eletrocardiograma, a primeira coisa a se fazer seria isso. E para saber, de repente, o nível de intensidade que ele quer trabalhar, dependendo da idade, como seria, a gente poderia solicitar teste ergométrico, né, o teste de esteira, e um ecocardiograma. E, assim, pelas diretrizes, a gente fala muito que os exames dependem muito da condição do paciente, né? Para atleta, eu sugiro fazer todos os exames. Para quem não é atleta, vai começar uma atividade, talvez poderiam começar aos poucos e avaliar, né? Começar com uma atividade mais leve, vamos aumentando o volume, a intensidade do exercício aos poucos, de repente procurar fazer um teste ergométrico mais para frente, entendeu? Dependendo da idade do paciente, eu acho que isso não seria tão necessário fazer uns exames tão amplos, tá? Que isso a gente segue por diretriz, né? Se fosse por mim, eu faria para todo mundo. Mas não teria necessidade, tá? É isso que eu tô falando, assim, o ideal, no mínimo, é um eletrocardiograma para todas as pessoas que desejam iniciar o esporte, tá? E o exame de sangue, claro, né, para ver a questão de colesterol, o que a gente pode melhorar, às vezes, né, para ajudar nesse quesito também, né? A gente tem que pensar... Até para ter uma comparação, né? Comparação de melhora. O que é legal, que as pessoas buscam isso, né? Todo mundo começa uma atividade física e espera melhorar em algo, né? Quando ela vê uma melhora, ela se incentiva mais. Né? Fica motivante, exatamente. A gente fala assim, né, que a medicina não é só do esporte, né? Do exercício do esporte, né? Então a gente tenta levar a qualidade de vida, tenta levar uma melhora da saúde e também no esporte, né? Que o esporte traz, são duas ferramentas importantes para a gente contribuir. Tá. Eu queria tocar em dois pontos que são polêmicos, mas acho que são importantes serem esclarecidos para as pessoas. Eu até vou colocar vocês talvez em saia justa, porque
São os dois temas. O primeiro dele são as bebidas energéticas, que as pessoas consomem isso como se fosse água durante o treinamento, que eu sei que tem componentes químicos ali que até atrapalham o rendimento ao longo do tempo, né? E depois o doping, né? Que é a questão aí dos hormônios para poder ficar mais forte, rápido, essa coisa toda. Vamos lá. Raquel, qual que você quer responder? Depois você joga a bomba pro Gustavo. Vamos lá. A Raquel ela é especialista em bebidas energéticas, Giovanni. Então vou passar bebidas energéticas para ela. Vou nem comentar sobre isso, viu, Giovanni? Com esse ser aí, ó, que adora o energético. Então, mas é uma questão, assim, é gasolina aditivada aquele negócio. Tudo bem, pode dar uma energiazinha, mas, poxa, quanto químico tem ali, né? Giovanni, assim, o energético é uma questão um pouquinho diferenciada. Os componentes que tem dentro de um energético são componentes muito legais, são ergogênicos, a gente fala, né? Ele dá um efeito muito bom, inclusive para atividade física, né? Ele aumenta a temperatura, ele aumenta a queima de gordura, né? Então, dependendo do objetivo, é muito legal. Mas os níveis que tem ali dentro são muito altos, então às vezes não compensa, né, o risco. A gente fala que quem é acostumado, às vezes com um nível de cafeína muito grande, às vezes toma energético e não sente nada, porém ele ainda causa, né, os efeitos que tem da cafeína. Então às vezes eles não sentem nada, né? Vai tomando 1, toma 2, toma 3, não sente nada, né? Só que os efeitos estão aí, acontecem. Tá? Então ele aumenta sim a frequência cardíaca, a pessoa às vezes já começa uma atividade com a frequência cardíaca muito acelerada, o que é ruim, tá? Pode causar um pouquinho de arritmia, né? Pode causar um pouquinho de incômodo aí nessa parte cardiológica, a gente fala de segurança, né, na hora de praticar, então isso aí já não é algo que é seguro, tá? E a outra questão é a questão do doping, né? Questão do hormônio de crescimento aí que as pessoas usam bastante, né? Que em alguns casos também, como você falou aí do energético, tem as suas indicações também. Tem as suas indicações. Se a gente aí separar um acompanhamento, né, muito mais rígido, porque tem uma questão aí, né? A cafeína é um recurso ergogênico favorável, tá? Assim, já tem várias comprovações que ela ajuda, sim, nessa parte. Ela não é doping, né? Então, as pessoas tomam exatamente por isso também, né? Ajuda bastante nessa parte física, na performance esportiva. Então, os componentes energéticos são componentes muito bons. Você só teria que separar e ver as doses ideais para cada pessoa. Seria mais ou menos esse pensamento. Bom. Então, olha só, tá vendo? É aquela várias história, né? Remédio demais também mata, né? Então, tem que saber a dosagem certa, saber a indicação correta, né? Cada caso é um caso. E precisa ter certamente essa procura e esse acompanhamento de um profissional para não tomar más decisões aí. Beleza, vamos lá. Gustavo, você quer comentar mais uma coisa sobre os sistemas aí? Então, sobre o energético, né, até entrando um pouco do que a Raquel falou, acho que talvez o grande problema dele é que um energético ele equivale a mais ou menos uns 4 cafezinhos em termos da dosagem de cafeína que tem, né? Então, quando o indivíduo ele toma ali antes da atividade esportiva, né, geralmente esse pico o pico da ação do energético ele vai acontecer 30 minutos, 1 hora depois ali da ingesta, né? E aí o que acontece muitas vezes é que tem algumas pessoas, se você for conversar até você vai perceber que elas já referem uma certa taquicardia, ou seja, o coração dela acelerado só de tomar um energético desse. E muitas vezes o que acontece é que essas pessoas elas acabam tomando às vezes mais de um energético, como a Raquel falou. Então você imagina que se ele tomar 2 energéticos antes, seriam 8 cafezinhos, e muitas vezes a frequência cardíaca dele, antes de começar a atividade, já está ali dentro do que seria, próximo do que seria a frequência máxima ideal para ele, né? Então você imagina uma pessoa de 30 anos, a frequência máxima ideal seria em torno de 180, 190 batimentos, dependendo como for, se ele tomar uma carga grande de energética, ele já pode começar às vezes com 150, 120, 130, então às vezes pode ser prejudicial para algumas pessoas. Eu acho que depende de como primeiro a pessoa reage ao uso do energético e segundo também a dosagem, que nem a Raquel comentou, né? Então acho que todo cuidado é importante.
Até quando a gente ia fazer as avaliações, né, Raquel, pré-participação, a gente sempre falava para não tomar café, não tomar energético, nada, porque isso poderia ali realmente alterar, mascarar ali o que a gente estava avaliando no exame, né? Então isso é super importante, só que nem a Raquel falou, né, tem vários estudos no futebol, em outras modalidades, mostrando uma melhora de performance do atleta, né, com o uso do energético em torno de 1 hora antes da atividade física. Então isso até certo ponto acaba estimulando também as pessoas a utilizarem esse tipo de subsídio aí antes da prática esportiva. Então que nem você falou, é um assunto bem controverso aí, que ainda tem muita coisa pela frente aí, né? É a tal da gasolina aditivada, né? Todo mundo acredita que pode lubrificar a veia e andar. Você acredita que eu vou cometer eu vou me entregar. Eu vou me entregar, mas pessoal, não façam o que eu falo, tá? Não façam isso em casa. Não façam o que eu faço, fala o que eu falo. Eu, quando jogava, eu tomava aspirina C antes dos jogos, porque eu tinha uma sensação que aquele negócio dava uma turbinada, eu botava logo 2 aspirinas C para dentro, efervescente, eu achava o máximo aquilo. Então, em vez de tomar anti-inflamatório, tomava aspirina C e vão para dentro. Ainda bem que você não fazia isso na frente da televisão, senão ia aumentar a venda de vitamina C aí absurdamente, né? Porque você sabe Você sabe que não sei se você lembra quando o Guga estava ali no ápice dele no tênis, né? Ele comia banana, né? Ali nos intervalos ali, quando ele ia trocar o grip da raquete, tinha umas trocas de quadra. E depois disso começou a ter uma febre, né? De todo um atleta querer comer banana durante a atividade, né? Que é uma coisa que a gente às vezes nem recomenda tanto. Então, às vezes, o amador ou até outros profissionais de ver o atleta top ali que ele conhece, né? Fazendo alguma coisa, ele quer repetir, ele nem sabe se é bom ou não, né? Mas você sabe que essa questão do atleta, né, o atleta de rendimento, assim, a gente acaba criando manias, né? Você vai criando muletas, vamos dizer assim, que se eu não comer uma banana, eu não no terceiro set ou no segundo set, né? Tem a hora certa para comer banana, né? Antes ou depois, não, naquela hora. Não vou ganhar o jogo. Então a gente bota esses negócios na cabeça, mas eu já vi muita gente comendo sanduíche no banco, entendeu? Tinha gente que tinha fome no meio do jogo, tinha que comer sanduíche, ele levava. A gente, né, leva, a gente sabe, às vezes a gente joga em ginásio onde não tem ar-condicionado, calor enorme, então tinha que levar repositor, tinha que levar comida, então assim, a gente acaba criando essas manias, né, que a gente acredita que dão certo, né? Isso é o tal como se fosse um placebo, né? Então, isso faz uma diferença enorme. Vamos lá, a gente vai chegar aqui na hora hora do bloco, né? Do bloqueio, e vamos falar alguns temas aqui, aí vocês podem bloquear, podem atacar ou podem defender, não tem problema não. Não sinto nada, preciso ir ao médico? Já falamos com isso, Raquel? Lógico que precisa, né? Precisa. Mas é isso que a gente estava falando, né? As pessoas não tratam a medicina como preventiva, né, Giovanni? Ninguém quer ir no médico, só quer ir quando sente alguma coisa, né? Aí quando sente alguma coisa já vai estar tarde demais, digamos assim. Ninguém quer cuidar, né? Quer prevenir. O importante eu acho que a nossa medicina tem que ser preventiva, né? A gente tem que todo mundo passar antes, fazer a bateria de exames, fazer um check-up, né? As pessoas gostam de falar desse check-up, né? E eu acho que é o ideal mesmo, você passar a ver se você tem algum problema, se dá para tratar esse problema, dá para cuidar disso. Porque eu falo muito assim, descobrir a doença e dar medicação é muito fácil, né? Hoje em dia tem medicação para tudo. Agora, tratar a sua saúde, você se sentir bem ou conviver com aquilo que é o achado, que é a doença, que é o difícil, entendeu? Eu acho que é isso que as pessoas não pensam, né? Eles esperam acontecer. Então, vai passando a idade, quando chega uma hora, você quer... tô com 60 anos. Aí você descobre que tem hipertensão, tem diabetes, tem um grauzinho de obesidade, tem, às vezes, uma arritmiazinha, e aí você quer tratar tudo de uma vez, né? Você poderia ter feito, talvez, uma atividade física lá nos seus 30, 40 anos, né? E ter prevenido isso de acontecer. Né? Eu acho que um pensamento diferente. Eu acho isso o grande desafio, né,
da nossa sociedade, sem dúvida é esse, né? A gente começar a se cuidar antes, começar a juntar dinheiro antes, né? Começar a pensar na nossa alimentação antes, não depois que tem 50, 60 anos, sei lá, que aí o estrago já foi feito, né? Então, acho que sempre que a gente pode tocar nesse assunto é muito importante. Eu fiz essa pergunta para um nutricionista também, mas eu acho que no ponto eu queria ter a visão também, né, da parte mais clínica. Fazer atividade física com o estômago vazio, em jejum. Giovanni, não vou falar assim. O jejum, na verdade, eu que considero, por exemplo, a pessoa comeu à noite e vai treinar de manhã cedo, eu não considero como jejum. Tá? Agora, se a pessoa não comeu nada à noite, no dia seguinte, né? Porque a gente fala, às vezes, até para quem tem jogo. Tem gente que não gosta de ter um jogo super importante, 7, 8 horas da manhã. Aí a pessoa se sente pesado quando come, não quer comer, aí o que a gente fala? Faz um belo lanche à noite, com carboidrato, com fonte, joga no meio, de repente, do jogo, né? Nesses intervalos, você faz uma reposição aí com alguma coisa mais líquida, digamos assim, né? Uma fonte de carboidrato, que vai te dar um pouco mais de energia. Agora, a pessoa não comeu nada, vai realmente treinar de jejum, é um risco, por conta de hipoglicemia mesmo. Dependendo do que a pessoa quer, ela tem uma hipoglicemia ou pode até perder massa magra, que é a musculatura, né? Usar o glicogênio muscular como fonte de energia. E acabar perdendo algo que pra gente é valioso de conquistar, que é o músculo, né? Todo mundo, quem treina, sabe o quanto que é difícil conquistar aí 1 quilinho de músculo e perder uma porcentagemzinha de gordura. Então, eu acho que tem esses viés, né? Depende muito, eu acho que tem que individualizar bastante, tá? Isso aí, mas é mais ou menos isso o que eu penso. Eu acho que depende também, Giovanni, um pouquinho da intensidade da atividade física, né, esportiva que ele vai realizar. Se ele for fazer uma caminhada, talvez realmente, né, ele ter se alimentado ou não, talvez não vai gerar uma hipoglicemia. Mas se ele for fazer uma sessão de crossfit super pesada lá, talvez ele possa ter uma hipoglicemia ou alguma outra reação. Então, acho que depende um pouco da pessoa e também um pouquinho da intensidade do exercício que ele vai fazer, né? Beleza. Doutor Gustavo, sentir dor na panturrilha. Calor ou frio? Então, você sabe que essa discussão, ela existe, né? Muita gente falava que não era nem calor nem frio, você tinha que alternar um com o outro, né? Fazia calor e frio. E, na verdade, assim, o que se comenta, né, o mais correto que a gente fala hoje é que para processos inflamatórios agudos, o ideal é que você utilize compressas de gelo, né? Então, se você teve um estiramento muscular, você teve uma pancada, né, por exemplo, na panturrilha, na coxa, em qualquer outro lugar, o mais correto seriam compressas de gelo, né, 15, 20 minutos ali, 3, 4, 5 vezes ao dia, sempre espaçadas ali por 1 hora e pouco, né? Agora, as compressas de água morna, elas também têm espaço, principalmente em dores mais crônicas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma dor lombar já mais crônica, por exemplo, às vezes o que a compressa de água morna ela faz, né? Ela, como um vasodilatador, né? A compressa de água morna ou quente, ela vasodilata ali, ou seja, ela faz com que o calibre dos vasos aumenta circular o aporte sanguíneo na região, e isso gera um relaxamento da musculatura, por exemplo, ali lombar. Então, nos casos, por exemplo, de uma lombalgia, uma dor lombar crônica, uma compressa de água morna vai bem. Já quando você tem um estiramento ou uma lesão na panturrilha, que nem você falou, você quer o efeito contrário, né? Você quer que a temperatura diminua para que você tenha uma vasoconstrição, ou seja, o calibre dos vasos diminua para que chegue menos sangue ali com menos fatores anti-inflamatórios, e que com isso você diminua a dor, diminua ali o processo de edema e tudo mais, né? Então são objetivos diferentes. Nesse caso que você comentou, as compressas geladas, elas acabam agregando mais, né? Até agora está na moda aí usar essas botas de compressão, né? Termina o treinamento, você vê os jogadores da NBA, por exemplo, entra no avião para voltar, já bota a bota de compressão, que comprime, coloca água gelada, né? Tem todo um processo aí venoso, né? Para você tirar o sangue da região, para diminuir a inflamação. Tem um montão de coisa, né? Na verdade, o pessoal está inventando um montão de história, né? Na sua época não tinha essas coisas não, hein, Giovanni? No máximo não tinha nada, cheio de gelo lá. De vez em quando um balde de gelo tinha. A gente entrava dentro do balde de gelo e fazia uma crioterapia ali, queimava de um jeito que, meu Deus do céu. Nossa.
Mas é assim, né? Hoje em dia tem aquelas banheiras que você entra, aquelas, como é que chama? Salas, né? Umas Cabines, né? Geladas. A câmera, são as cabines de crioterapia que você entra, tá menos não sei quantos graus lá, você fica só com o pescoço para baixo. Mas assim, eu acho que o esporte passa da conta, né? O importante ainda é a criatividade, é o drible, né, o jeito diferente de jogar, é o se divertir, né? Que eu acho que o que mais tá faltando nas pessoas é esse senso de diversão, né? Eu vou correr para me divertir, né? Pode ter objetivos vários, mas assim, acima de tudo, diversão no esporte. Aí eu vou perguntar aqui mais uma aqui, suplementação por conta própria. Vamos lá, quem vai bloquear ou bater isso aí? Vou falar. Suplementação por conta própria, vamos lá. Eu acho que a suplementação por conta própria das pessoas, na verdade, é mais pelo que elas veem dos outros do que elas conhecem para elas mesmas. Então, elas tendem a copiar muito o que o colega faz, o que o amigo da academia está fazendo, e o que, na verdade, às vezes nem é o que é necessário para aquele momento da pessoa, né? Às vezes está fazendo uma atividade que nem precisaria suplementar, mas está lá tomando suplemento, né? E às vezes nem condiz com o objetivo que a pessoa está almejando conquistar, né? Às vezes aquele suplemento está fazendo mais mal para o que ela tem como objetivo do que bem. Então, a suplementação, hoje em dia tem suplementação para tudo, né? Porém, diversas funções, dá para a gente misturar suplemento, dá para a gente, né, manipular, dá para comprar pronto, né? Tem diversas funções. Eu acho que as pessoas têm que começar a colocar um pouco o pé no chão, porque a alimentação ainda é o principal, né? Uma boa alimentação é a melhor suplementação, vamos dizer assim, que a gente pode ter hoje em dia, né? Como o nome diz, é um suplemento, né? Deve ser algo para agregar ao que te faz bem, que é a alimentação, né? Melhor alimentação é o seu melhor remédio, vamos dizer assim. Muito bom. Bom, gente, fala, Gustavo, pode ir. Não, eu ia falar a respeito só da suplementação, que tem também outros cuidados importantes, né? Porque, que nem a Raquel falou, se o cara ele quer fazer uma ingesta importante de proteína, que ele quer ganhar massa muscular, né? E ele come lá 8 ovos no dia, 1 quilo de carne, muitas vezes esse cara nem vai precisar de uma suplementação, né? Até porque o que ele comer a mais de proteína ali, que vai vir via suplemento, ele vai acabar excretando isso, muito provavelmente na urina, né? Então, às vezes, que nem a Raquel falou, esse suplemento nem é necessário. E para um atleta profissional, isso às vezes ainda é mais perigoso, porque em alguns países, por exemplo, a indústria que está fabricando aquele suplemento, ela só precisa declarar uma certa substância a partir de uma certa dosagem. Então, se ela colocar, por exemplo, uma dosagem de testosterona ou qualquer outro hormônio abaixo daquela dosagem, ela nem precisa colocar, por exemplo, no rótulo que tem. E aí, muitas vezes, um atleta profissional, por exemplo, pode ser pego no doping aí de uma maneira inadvertida, sem saber que isso está acontecendo. Vários casos aconteceram, né? Então, são cuidados que tem que ter, né? Isso é perigoso aí até certo ponto para atleta profissional, né? Beleza, muito bom. Bom, gente, olha só, foi um pontaço para nossa saúde aí, né? Esse bate-papo. Eu queria deixá-los à vontade aí para as considerações finais, a dica do profissional. Gustavo, você já está na tela. Fala aí, qual é a sua dica de profissional para a gente levar uma vida mais saudável, com mais bem-estar? Então, acho que isso é um pouco que a gente comentou aí durante todo o nosso podcast, né, Giovanni? Acho que a pessoa que já pratica esporte, ela tem que fazer todo esse acompanhamento, ter todos esses cuidados que a gente falou aqui na nossa conversa, justamente para evitar lesões, se ele já está incutido aí nas atividades físicas e esportivas. E para quem ainda não começou a atividade, realmente começar da maneira correta, né? Fazendo uma avaliação aí médica, nutricional, de fisioterapia, uma avaliação completa, justamente para entender qual é o objetivo dele, né, com aquela atividade física, esportiva, para daí, a partir disso, ser traçado realmente um projeto, um planejamento para que ele possa fazer de maneira sustentável e de maneira saudável essa atividade, né? Então, acho que o principal objetivo, que nem a Raquel comentou, é a prevenção e é isso que a gente tem que incentivar aí para quem está começando a prática esportiva, né? Show. Raquel, sua dica profissional, vai lá. Mesmo. O Gustavo falou muito bem. Eu acho que a dica realmente é essa, é sempre procurar
a sua saúde, né? O que vem em consequência do que você faz com o esporte ou com a sua atividade física é o que vai te trazer o bem-estar, vai te trazer qualidade de vida. Então, a gente tem que buscar a nossa própria saúde, né? Eu acho que a medicina do exercício do esporte está aí para isso, né? Agora é uma área que vem crescendo cada dia mais. E é importante a gente lembrar que é uma área para todo mundo, né? Uma área para sedentário, uma área para atleta, uma área para conseguir performance, para conseguir melhorar a saúde, para conseguir melhorar as doenças crônicas aí não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, para equilibrar em alimentação e atividade física, para ver qual que é o melhor exercício naquele momento. Será que é um exercício, uma corrida? Será que é uma bicicleta? Será que é uma musculação? Então, a minha dica é buscarem sempre aí começar a atividade física com orientação correta, né? E lembrar também até os atletas, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa com porte atlético, nem sempre isso demonstra saúde. Então, é sempre bom procurar essa orientação médica. Eu acho que essa é o principal. Muito bom, gente. Olha só, tivemos aí um bate-papo fantástico. Raquel, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Doutor Gustavo também, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a Prevent Senior, que vocês trabalham lá, por terem liberado vocês a participar dessa conversa junto com a gente. O amigão Pedro lá, manda um abraço para ele. E acho que foi muito proveitoso. Nossos fãs aí, nossos seguidores vão certamente formar, né? Eu acho que assim, inspirar outras pessoas. Olha, vamos praticar, mas vamos procurar uma informação mais importante para a gente ter tranquilidade e começar a nossa atividade física de forma mais segura e melhor. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ficando aqui. Eu espero aí todos vocês que seguiram a gente no próximo podcast. A gente vai falar com o preparador físico também, que eu acho que tem um personal trainer que a gente já falou, mas eu vou falar também com um preparador físico. Tá aí algumas dicas sobre corrida, sobre como a gente queimar uma gordurinha a mais que todo mundo quer, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Raquel, Gustavo. Muito obrigado. Tudo bom para vocês. Muita saúde, viu? Obrigado, tudo de bom para vocês. Obrigado pelo convite. Um abração. Obrigado pelo convite. Um abraço. Tudo de bom. Bom, pessoal, chegamos aí ao final de mais um podcast. Quero agradecer muito, doutor Gustavo, doutora Raquel. A participação de vocês foi fantástica. Ilustrou com maestria, certamente, muitos dos nossos ouvintes aí, das pessoas que estão nos acompanhando, que gostam do nosso tema saúde e bem-estar, vão certamente formar, né, novos conceitos, vão trazer novas pessoas, instigar novas pessoas a buscarem certamente aí um profissional da área médica para que tenham mais segurança, vamos dizer assim, na hora da prática da atividade física e do bem-estar. Quero aqui agradecer também a Prevent Senior, que liberou vocês para participar junto com a gente, mandar um grande abraço para o Pedro. Agradecer a MH, nossa patrocinadora, que está proporcionando para a gente esse momento bacana de poder falar de coisas boas, falar sobre saúde e bem-estar. No próximo episódio, eu quero trazer um grande amigo para a gente conversar sobre preparação física. Um preparador físico que vai poder orientar a gente, né? E aquela velha história, natureza não dá salto. A gente precisa ir conquistando todo dia um pouquinho para a gente chegar longe. Então, um grande abraço, saúde para todos, tudo de bom para vocês.